História de Tel Aviv. Tel Aviv começou em meados de 1880, ao norte da antiga cidade bíblica de Jaffa, Jope. Jope, que era uma cidade basicamente de árabes e cercada por muralhas, se tornou cara demais e populosa demais dentro de sua muralha, para que os judeus que estavam chegando da Europa e de outras partes do mundo pudessem adquirir propriedades dentro da cidade. Foi então que os judeus compraram propriedades ao norte de Jope e fundaram uma comunidade chamada Ahuzat Bait, que mais tarde se tornou o que conhecemos hoje como Tel Aviv. O nome Tel Aviv, por sinal, que significa Colina da Primavera, foi escolhido em 1910, a partir de muitas sugestões. Tel Aviv também era o título do livro hebraico de Theodor Herzl, Outland. Foi através deste livro que foi espalhada a ideia sionista para todas as comunidades judaicas da Europa e mundo afora. O nome Tel Aviv também veio a partir da descrição no livro de Ezequiel, conforme podemos ler. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado, na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui a Tel Abib, aos dos cativeiros, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel 3, 14 e 15. O fato é que aquela pequena comunidade de judeus que foi fundada em 1909 não tinha a menor ideia de que aquela comunidade se tornaria mais tarde a principal cidade de Israel, que levou o país a crescer de tal forma que se tornou um estado. Após a fundação de Ahuzat Bait, várias outras comunidades pequenas foram surgindo em torno dela, se expandindo em direção ao norte e em direção ao sul, juntando-se com Jaffa. Muitos dos imigrantes que chegavam de navio na região, depois de subirem a Jerusalém, terminavam por escolher viver em Tel Aviv, visto que a cidade era muito mais moderna e não tinha problemas, por exemplo, de falta de propriedades. Aqui os imigrantes se desenvolviam, traziam tecnologia, conhecimento e cultura do Ocidente e se instalavam. A cidade foi cada vez mais prosperando. Por causa da revolta árabe em 1921 e a expulsão de muitos judeus da antiga cidade, foi criado um polo comercial em Tel Aviv, o que ajudou muito no crescimento rápido da população. O plano diretor da cidade foi implementado em 1925 pelo então prefeito Meir Dizengoff. Nos dias de hoje, é o nome também de uma importante e movimentada avenida na cidade. A Primeira Guerra Mundial contribuiu muito para o crescimento da cidade, mas o que fez a grande diferença foi a Segunda Guerra Mundial. Com a perseguição dos judeus na Europa, centenas de milhares chegaram à região, e muitos deles ficaram em Tel Aviv. Por causa da Guerra de Independência em 1948 e o bloqueio jordaniano a Jerusalém, as instituições governamentais foram transferidas temporariamente para Tel Aviv. Isto também auxiliou ainda mais em seu crescimento, sendo que as grandes instituições governamentais só voltaram à capital após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Ao longo da história, a cidade passou por diversas ameaças, principalmente o terror palestino. Em 2009, durante a festa de Purim, aconteceu o atentado no Dizengoff Center, que abalou o país. E em 1991, durante a Guerra do Golfo, Saddam Hussein lançou mísseis Scud contra a cidade. Nos últimos anos, a cidade também foi alvo de ataques de mísseis pelas forças do Hamas, disparando desde a faixa de Gaza. Com
todos esses desafios, Tel Aviv continua com a primazia social do país. É uma cidade cara, uma cidade muito procurada, não somente por israelenses, mas também por muitos estrangeiros.